Olá, amigos do Jornal Diário Mafra. Você com certeza já ouviu falar sobre as chamadas canetas emagrecedoras. É um dos assuntos que a gente mais ouve falar nos últimos tempos. Com toda essa repercussão, a gente também surgem muitas dúvidas. E por isso, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a médica doutora Michele Calil para conversar com a gente, tirar essas dúvidas. E antes da gente começar, eu já gostaria de agradecer a tua presença aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É um tema que está em alta, né? E precisamos realmente orientar a população quanto ao uso dessas medicações, que tem trazido muitos benefícios para alguns, mas também alguns estragos aí na saúde de outras que têm usado sem esse acompanhamento. Perfeito. Bom, para a gente começar, a gente poderia primeiro entender qual que é a função desse tipo de medicamento. E por que eles se tornaram tão populares, né, no último ano, principalmente pensando em perda de peso? Tá. Então, as canetas emagrecedoras, na verdade, elas têm esse nome, mas elas foram inicialmente desenvolvidas para o tratamento da diabetes. Né? Então, nós temos ali a linha da semaglutida, da liraglutida, que foi um dos primeiros lá que são análogos do GLP-1. E atualmente o Mounjaro, já vindo aí outras medicações esse ano ainda, provavelmente vão ser liberadas ainda mais eficazes. Mas inicialmente elas foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes, e com isso se viu, claro, uma regulação hormonal e, consequentemente, a perda de peso. E aí foram onde elas se tornaram muito famosas na questão do emagrecimento, né? Antigamente, o nosso tratamento ouro, padrão ouro que nós tínhamos era a cirurgia bariátrica. Sim. Então, o paciente que tentava fazer tratamento com medicação via oral, acompanhamento com nutricionista, atividade física e não tinha sucesso, a saída era ir para a cirurgia. E hoje nós temos essas ferramentas, as medicações, que acabam fornecendo ao paciente uma perda de peso tão grande quanto a cirurgia bariátrica, porém sem tantos danos à saúde quando utilizado de maneira correta. Sim, um processo menos invasivo, inclusive, menos né, pro invasivo. corpo. Exatamente. Então, o risco, pensando numa pessoa obesa, né, o risco de uma cirurgia, ele é alto, né, um paciente que vai precisar ser entubado, que vai passar por um procedimento cirúrgico, a recuperação. Então, hoje a gente tem essas canetas que acabam melhorando muito a qualidade de vida do paciente como uma ferramenta muito poderosa que nós temos hoje. E quando que esse medicamento é indicado? Então, tem as indicações específicas, né? Então, claro que nós não vamos utilizar num paciente que precisa perder 2, 3, 4 quilos. A gente realmente vai analisar a composição corporal, IMC desse paciente, se ele realmente tiver sobrepeso, obesidade, que muitas vezes já fez outras tentativas e não conseguiu a perda de peso, aí sim a gente pode lançar a mão dessa ferramenta com cuidado, né? Como já comentamos, o acompanhamento médico, mas temos tido muitos resultados positivos com o uso dessas medicações. E agora a pergunta inversa, né? Quando ele não é indicado, em que tratamento ou até situação, enfim, que esse medicamento talvez não seja a primeira solução, né? Tá. Na verdade, assim, o IMC, sendo sobrepeso ou obesidade, ele já tem a indicação das canetas. A única contraindicação para o uso da tirzepatida, da semaglutida, é histórico de tumor de tireoide. Então, contraindicação absoluta que nós falamos na medicina, né? Nas demais situações, mesmo que seja um paciente diabético, hipertenso, que tem algum outro problema de saúde, uma dúvida bem frequente que tem aparecido lá no consultório é quanto ao câncer de mama. Muitas pacientes usam durante o tratamento e pós o tratamento, porque nós sabemos que o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Então, tirando um tumor específico de tireoide, que é um tumor maligno, não existe uma contraindicação, a não ser realmente para aquele paciente que não tenha sobrepeso ou obesidade. Bom, pensando nisso, que resultados que a gente poderia esperar, né, num paciente que inicia o tratamento e tem esse acompanhamento também? Tá.
cada corpo ele vai reagir de uma forma. Então não tem como nós como médicos traçarmos uma meta de perda de peso, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Uma dose para um paciente é diferente para outro paciente. Tem pacientes que com uma dose mínima já tem uma perda muito acelerada de peso. Tem outros pacientes que mesmo com uma dose mais alta vai ter um processo um pouco mais lento, porque existem vários fatores que interferem de comorbidades, outras doenças, se o paciente segue a dieta corretamente ou não, se ele faz atividade física ou não. Então eu costumo falar muito para os meus pacientes que 50% é nosso trabalho, né, como equipe multidisciplinar e medicação, e 50% é o paciente. Então nós temos assim uma média de perda de peso em torno de 800 gramas a 1,2 kg por semana. Claro que o mais importante do que isso não é o peso da balança, mas é o que esse paciente está perdendo. Porque de nada adianta usar a medicação, perdeu lá 4 quilos na semana, e quando vai fazer uma avaliação de composição corporal, ele eliminou 2 quilos de musculatura e não de gordura. Então o que acontece em geral é uma perda mais acelerada no início, até pela retenção de líquido. Então muitos pacientes ficam felizes, né? Nossa, emagreci 3 quilos essa semana, mas que na verdade foi líquido que perdeu, né? Então essa retenção ela vai sair primeiro e depois vem a perda de gordura. Então sim, a gente consegue muitos resultados positivos, mas isso acompanhando caso a caso de forma bem individual. E isso também vai impactar, como a gente já estava falando um pouquinho antes, nessas outras comorbidades que a pessoa tem, né? E ela vai sentindo esses resultados, benefícios, não só no peso, né? Com certeza. A obesidade, ela é uma doença crônica, mas que ela é um gatilho para desenvolvimento de muitas outras doenças, né? Então, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, infarto muito precoce, AVC, câncer, não só de mama, mas de vários outros tipos de cânceres. Então, quando nós conseguimos tratar a obesidade ou manter a obesidade sob controle, a gente vai prevenir que esse paciente tenha muitas outras doenças. E, inclusive, eu acho que é importante a gente falar que muitos pacientes pensam, mas o investimento é alto, né? Porque não é uma medicação de baixo custo, a gente sabe que é uma medicação que tem um custo maior. Mas o que eu converso com eles, se você for somar o que você gasta de remédio para hipertensão, para diabetes, para colesterol, para afinar o sangue, para evitar lá o infarto, somando tudo isso, muitas vezes se você tirar a obesidade, você vai tirar todos esses outros fatores de risco e o custo vai compensar e muito no investimento que ele faz na saúde. Com certeza, até para a qualidade de vida mesmo, né? Isso eu acho que acaba não tendo muito valor, preço, né? Não tem preço. Né? É um valor e sabe que nós temos lá no Instituto Eleve um perfil de pacientes assim que são mais de idade, já 40 mais, 50 mais, nós temos pacientes lá com 78 anos em tratamento, e a mudança da qualidade de vida é impressionante, porque nas primeiras semanas a gente vê eles entrando na clínica com aquela dificuldade até na mobilidade, andando devagarinho, sentando com dificuldade, levantando, não consegue cruzar as pernas, e aí conforme vai perdendo peso, eles vão tendo uma autonomia que é impressionante, de conseguir vestir a roupa, amarrar o sapato, sentar, levantar, se movimentar. Isso vai evitar quedas em casa. Então, se a gente for falar de todos os benefícios, a gente vai ficar aqui pelo menos umas 5, 6 horas conversando. Michele, eu acho que uma das dúvidas principais também que as pessoas acabam tendo quando se fala do tema é, de fato, sobre o tratamento, como funciona, quanto tempo mais ou menos dura e principalmente esse pós-tratamento. É um medicamento que vai ser necessário para a vida toda? Se você depois de um tempo se ele para, como que isso acontece? Eu acho que é algo que acaba ficando, a gente ouve falar sobre o uso delas, mas não sabe como vai terminar esse tratamento. Exato.
Então, existem vários perfis de pacientes, né? Por exemplo, uma paciente que tem sobrepeso ou uma obesidade grau 1, que precisa eliminar ali 20 quilos, é um tipo de tratamento, né? Uma duração de tratamento. Então, isso a gente consegue geralmente ali em 6 meses, 8 meses. Já tive pacientes que chegaram lá precisando eliminar 50 quilos. Então, o processo com certeza é muito mais longo, é diferente. E o que a gente sempre explica é que o melhor é o ditado devagar e sempre, né? De nada adianta a gente fazer aquela perda de peso muito acelerada no início, porque o nosso corpo ele é inteligente, ele vai sempre tentar voltar para aquele peso que ele acha normal. Então, se um paciente tem 100 quilos e perde 30 quilos ali em 3, 4 meses, a tendência do corpo é entrar num estado de alerta, ver que alguma coisa errada está acontecendo porque ele está perdendo muito peso e tentar fazer esse reganho. Então, o efeito rebote desse paciente é muito mais, a chance de rebote é muito maior. Então, quanto ao tempo de tratamento, isso a gente define de cada paciente, de paciente para paciente. A grande dúvida é, será que eu vou precisar tomar esse remédio a vida inteira? Em alguns casos, sim. Vamos voltar a falar que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, tem controle. Aquele perfil de paciente que conseguiu mudar o hábito de vida, entrar numa alimentação saudável, entrar numa rotina de atividade física muito boa, que eliminou o peso, a gente não tira essa medicação da noite para o dia. A gente vai fazendo um desmame gradual, bem devagarinho, tirando devagar e vendo o comportamento do paciente. Se ele está com uma dose mínima, uma microdose, está conseguindo manter tudo direitinho, a gente sabe que é um paciente que a gente vai conseguir parar com a medicação e que ele vai continuar, às vezes até perdendo peso ou mantendo esse peso. Mas se é aquele paciente que quando a gente já começa no desmame, ele já começa a ter reganho, para na perda de peso, começa a ficar muito ansioso, que tem compulsão alimentar, aí a gente sabe que é um paciente que talvez precise usar por muito mais tempo ou até para a vida inteira. Principalmente nos pacientes diabéticos, né? Porque nós sabemos que a medicação ela foi desenvolvida para o diabetes. Então, por mais que o paciente perdeu peso, mas se ele é diabético e está bem controlado com o uso das canetas, o ideal é que ele realmente mantenha para sempre. Com certeza. E, Michele, outra questão que também está sendo muito estudada do uso desse tipo de medicamento é para outras funções além da perda de peso e além do tratamento da diabetes, né? Sim, os estudos mostram e já foi liberado, inclusive pela Anvisa, para o tratamento da apneia do sono, por exemplo, né? Que são aqueles pacientes que param de respirar no meio da noite, ficam ali um tempo para depois voltar a respirar. Isso geralmente acontece por obstrução, o próprio sobrepeso, obesidade, mas foi liberado para o tratamento da apneia. Outro tema que está muito em alta, que as mulheres agora que estão tendo o diagnóstico é do lipedema. Então ele tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa para o lipedema na questão da desinflamação. O lipedema ele nada mais é do que um acúmulo de gordura que inflama. Então não é só aquela gordura de peso, é uma gordura doente, é uma gordura inflamada que vai causar dor. A paciente fica roxa, encostou, ela tá ficando roxa, tem dor ao toque, sensação de peso nas pernas, aquela sensação de cansaço extremo, dificuldade às vezes até, e isso acontece inclusive em paciente muito magra. Eu já tive pacientes lá que pesam 52 quilos, super magrinhas e que têm sintomas de lipedema. E quando a gente usa medicação ali até em microdose, o que é uma microdose? É a dose abaixo da dose mínima recomendada em bula e que tem uma melhora muito significativa nesse processo inflamatório. Então, o lipedema, a questão do álcool e do cigarro, então compulsão alimentar, compulsão por bebida alcoólica. Nós temos muito sucesso no tratamento do alcoolismo com as canetas associadas a algumas medicações via orais para tirar essa compulsão. Já tive paciente que realmente tinha um volume muito grande, assim, a ponto de tomar 24 latas de cerveja no dia, isso há muitos anos, coisa de 30, 40 anos, e em 3 meses de tratamento consegui fazer parar com a bebida alcoólica. Então, assim, é uma medicação, como eu digo, é uma ferramenta muito poderosa que, se bem indicada, tem resultados muito compensadores. E eu acho que isso vai para algo chave que eu também gostaria de perguntar, justamente sobre ser uma ferramenta.
né, que ela precisa também ser indicada com responsabilidade, com cuidado, utilizada dessa forma, Exatamente. né? E ao tempo que ela foi popularizada, isso também acaba tornando que pessoas tentem ou falsificar o medicamento, tentar vender, né, de outra forma, ou fazer o próprio uso sem um acompanhamento, né? Como que vocês percebem isso? O que acontece hoje em dia é muita falsificação, né? Muitas pessoas trazendo e gera essa coisa, a tirzepatida do Paraguai. No Paraguai, eu até gravei um vídeo há um tempo atrás, existem laboratórios muito sérios que produzem tirzepatida de extrema qualidade, indiscutível. Qual é o problema? A falsificação. Então, várias vezes a Polícia Federal já pegou pessoas vindo com frascos vazios de lá para preencher aqui, sabe Deus com o quê? Sim. E a questão da temperatura, né? O que as pessoas acham? A tirzepatida, a maioria das pessoas não sabem, ela pode ficar até 21 dias fora da geladeira. Então, né, não necessariamente ela precisa ficar refrigerada o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né, em temperatura ambiente, essa molécula ela vai ficar preservada durante 21 dias. O que faz a quebra da molécula é a diferença de temperatura. Então, o que acontece? Essa tirzepatida tá lá no Paraguai, refrigerada, aí eles colocam dentro de pneu de carro, dentro de motor de carro, em lugar extremamente quente, passou para cá, volta para a geladeira. Essa diferença, essa oscilação é que faz a quebra de molécula, e sem contar o risco de contaminação. Com certeza. Bactéria, ela gosta de calor e umidade. Então, se esse frasco ele fica quente, a proliferação, a chance de contaminação e fazer uma infecção no paciente é muito grande. Com certeza, e a gente não sabe o que pode acontecer com o paciente a partir do que dele injeta tanto o falsificado, que a gente não sabe o que está dentro, quanto quando ele foi mal a própria armazenado, medicação, né? mesmo que seja uma medicação de procedência que você conheça, mas a automedicação, a dose, a né? dose, até uma dipirona, se você tomar na dose errada, você pode ter problema de saúde. E o que acontece é que são pessoas que estão vendendo, que não são médicos, que não sabem a dose, aí vai lá pro Dr. Google, né, o ChatGPT procurar a dose, mas o que funciona para um paciente não funciona para o outro. E o maior risco é defeito colateral e de queima de massa muscular. Porque o paciente ou a paciente, né, eu já digo o homem ou a mulher que vem se aplicando essa medicação em casa e que só está se pesando, ele não sabe o que ele está perdendo. Se é água, se é massa muscular, se é gordura, o que ele está perdendo. E aí acontece que ele se pesa numa semana, viu que perdeu pouco, ele vai sozinho e aumenta a dose. Aí, mas eu senti um pouco mais de fome, aumenta mais a dose. Ou, não, agora eu não tô comendo, vou baixar a dose. E essa gangorra que fica ali tá destruindo com a saúde do paciente. Então, como qualquer outra medicação, precisa ser usada com critério, com acompanhamento médico. Como a gente tava até conversando ali, nós lá temos o hábito de ver os pacientes toda semana. Então, toda semana eles vão lá na clínica, eles são pesados, a avaliação da composição corporal é feita e é direcionada a dose para cada paciente. Não existe uma receita de bolo, né? Eu vou começar com tantas miligramas, vou passar para tantas, vou subir. Não! Às vezes eu preciso ajustar a dose um pouco antes, tem pacientes que vão super bem com uma dose mínima e tá tudo bem. Principalmente em questão de efeitos colaterais mesmo, né? Exatamente. E aí a pessoa fica naquela, será que é a medicação? Será que não é? As próprias vitaminas, né? Querendo ou não, qualquer processo de emagrecimento rápido e que o paciente perca muito peso, naturalmente vai absorver menos as vitaminas, o ferro. Então tudo isso já tem que ser ajustado ao longo do processo. Porque muitas vezes ele vai usar a medicação, vai pagar mais barato, mas aí a conta lá no final vai chegar, porque ele vai acabar com a saúde dele, ele vai ter que procurar alguém para ajudar e vai usar outras medicações e assim vai. Sim. Bom, eu gostaria também, antes da gente finalizar, comentar um pouquinho o que você percebe que as pessoas falam que seria um mito do uso e o que é uma verdade. Por exemplo, algumas pessoas falam principalmente sobre inibir o consumo de bebida alcoólica. Isso de fato acontece?
Acontece porque a capacidade do estômago do paciente diminui. Então, aquele paciente que conseguia tomar lá 10 latas de cerveja já não cabe mais. Ele pode até ter aquela vontade, mas a sensação e essas canetas, elas fazem com que o estômago mande uma mensagem para o cérebro dizendo que o estômago está cheio e que ela não precisa de mais nada. Então chega um ponto que não vai mais e que se o paciente forçar, ele vai acabar vomitando. Então realmente ele reduz a compulsão, porque ele mexe com a mentalidade do paciente no sentido de olhar aquilo ali e saber que se ele já está com o estômago cheio, ele não precisa daquilo e está tudo bem. Não é aquela coisa que eu tô com muita vontade, eu queria, mas eu vou me segurar porque eu tô fazendo dieta. Não é isso, ele realmente te ensina de uma certa forma que você não precisa daquilo. É claro que eventualmente o consumo de álcool, eu costumo falar para os pacientes assim, são 3 coisas que durante o uso das canetas a gente precisa evitar. A primeira delas é bebida alcoólica, tanto pelo teor calórico, porque geralmente o álcool, o vinho, drinks que a mulherada gosta, né, eles têm um teor calórico muito grande, então não adianta nada ela cuidar da dieta a semana inteira, no final de semana ela tomar muito álcool, que ela vai repor toda essa caloria, sem contar que ele pode dar efeitos colaterais, né, de o paciente ter mais ainda a sensação do efeito do álcool do que sem a medicação. O açúcar em geral, né, que também o paciente pode ter mais efeito colateral, e alimentos gordurosos. Então o paciente que está em uso de tirzepatida ou semaglutida, quando come, ingere um desses 3 alimentos, eles têm já mais efeitos colaterais. É interessante porque isso faz com que todo mundo entenda que esse tipo de... as canetas emagrecedoras são realmente um medicamento, porque a gente sempre ouve falar que com medicamento a gente não pode associar com nenhuma bebida alcoólica, né? E quando, com a popularização desse tipo de medicamento, as pessoas meio que perderam o sentido de que ele é um medicamento, né? Exatamente, e assim, eu vou me aplicar para emagrecer, mas eu vou continuar tendo a mesma rotina que eu tinha, e óbvio, vai vir o reganho depois, né, tudo aquilo que a gente já comentou. Sim, a gente mas em questão de mito e verdade, eu acredito que é isso, né, assim, o mito é que não pode de forma nenhuma, tudo eu falo que é um equilíbrio, né, eventualmente você tomar uma cerveja, eu falo já daquelas de baixa caloria, né, mas é uma verdade que ela realmente tira essa compulsão e diminui a ingesta para aqueles pacientes que têm um hábito maior de ingerir bebida alcoólica. E é realmente muito interessante, pensando que esses hábitos melhores, né, tanto da alimentação quanto da atividade física, vão ter que acompanhar mesmo depois, por exemplo, de um... É pra sempre. Exato. Né? É pra sempre. No dia hoje ainda eu dei alta para 2 pacientes lá que já terminaram o processo de emagrecimento, emagreceram mais de 20 quilos. E eu costumo falar, tudo aquilo que você aprendeu durante esses 5, 6 meses, você precisa manter ele agora em diante, né? E essa é a chave do negócio. De nada adianta, agora eu emagreci 20 quilos, tá tudo certo, agora eu posso. Não pode, né? Tem que ter um controle pro resto da vida. Bom, Michelle, eu acho que a gente conseguiu passar por várias das dúvidas que tenho certeza que muita gente tem, e a gente poderia realmente ficar falando por muito tempo sobre o assunto sobrando. Com certeza. Bom, queria agradecer novamente pela tua presença e que você deixasse uma última consideração final. Então, a minha orientação principal é não façam o uso de nenhuma medicação, seja caneta emagrecedora, seja paracetamol, seja dipirona, seja lá o que for, sem orientação médica. Isso pode trazer graves danos à sua saúde. E também deixar aqui o nome lá do Instituto Eleve, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar lá, então temos médicos, temos ginecologista, nutricionista, personal trainer, temos uma mini academia lá dentro. Então, nossos planos de tratamento englobam toda essa parte, né, de acompanhamento médico, medicação, nutricionista, atividade física, tudo num só lugar. Convido vocês a conhecerem o Instituto Eleve. Realmente nós temos muitos outros serviços, testes genéticos, enfim, né, tratamentos para queda de cabelo, é um arsenal de tratamentos, mas o nosso foco realmente é o emagrecimento. E mais uma vez agradeço pelo convite. Queria te entregar uma lembrancinha ali do Instituto Eleve.
para deixar registrado aqui o nosso agradecimento. Vou deixar aqui para você. Agradeço muito o carinho. Obrigada. Vou deixar aqui. E deixo o meu convite também para toda a equipe aqui do Diário conhecerem lá o nosso instituto. Com certeza. Obrigada, Michele. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar e que também tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto. Mais informações, você acompanha o Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.